eu tive que subir um vídeo da última disciplina do mesmo curso. Então, não tem muito problema, porque o material é exatamente o mesmo, né? Não tem, não tem nenhuma mudança significativa que demandasse gravar um vídeo offline para depois mandar para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação ao vídeo da última aula, é só me mandar mensagem, a gente resolve o que for necessário resolver. Só recapitulando aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui. E, tela essa aqui. A minha tela do Project Libre. Eu só queria, ficou uma dúvida na aula passada que eu não estava lembrando como resolvia, e depois eu verifiquei tranquilo de mostrar para vocês, então queria tirar essa dúvida. É, Aí a gente vai para uma parte teórica final aí da matéria. Aí eu volto aqui. Na parte teórica, eu vou mostrar alguns exemplos práticos de orçamento, cronograma físico-financeiro de um projeto, uma edificação lá na universidade, na Faculdade de Engenharia. E depois a gente volta aqui para o Projeto Livre para avançar mais um pouquinho e aí ir para o trabalho de grupo de cada equipe, né, para continuar o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, só para a gente relembrar aqui, né, eu tinha ficado na dúvida como fazer essa ligação aqui. Vocês devem estar enxergando aí, espero que estejam enxergando o ponteiro do meu mouse, mas a dúvida era como fazer a ligação aqui de uma tarefa, essa aqui, por exemplo, a tarefa 4, né, que é realização de entrevistas, né, daquela base teórica lá do desenvolvimento de projeto. Qual era a tarefa antecessora, né? Basta eu clicar aqui na coluna antecessor, a tarefa que vem antes, e digitar aqui o número que é a tarefa imediatamente anterior a essa tarefa que a gente está cadastrando. Então, eu coloquei 3 aqui. Se eu tirar o 3 aqui, o que vai acontecer? Some a setinha lá, né? Se eu voltar com 3 aqui, que é a tarefa anterior, elaboração do escopo, faz a ligação para a gente entender aqui no gráfico de Gantt essa, esse encadeamento sequencial das tarefas aí. Eu fiz isso aqui para tarefa elaboração de tabela de necessidades, colocando a tarefa 4, que é a imediatamente anterior também, e ela fez a ligação. O que a gente pode fazer aqui é o conjunto de tarefas que está colocado aqui como estabelecer unidade de medida, estabelecer valores numéricos, essas duas aqui que são tarefas que podem acontecer de maneira paralela. Eu vou colocar a primeira aqui, tendo como antecessora a tarefa número 5, né? Que é exatamente a última lá da primeira etapa do nosso processo de projeto. Então, se eu colocar o número 5 aqui, eu vou fazer essa ligação da tarefa anterior com a nossa tarefa atual. Não vou fazer isso para as duas, para a tarefa 8 aqui em relação a 7, porque elas são paralelas. E vou fazer essa mesma ligação da minha tarefa 10 em relação à tarefa 8, que vai ser quando terminar essas duas paralelas aqui. Então, eu vou colocar a 8 aqui como antecessora e ela faz a ligação. Então, eu venho sequencialmente, tenho aqui duas tarefas acontecendo de maneira paralela e depois continuo sequencialmente. A última aqui, a 11, tendo a 10 como antecessora. Acho que isso tira a nossa dúvida, né, que ficou a aula passada. Essa, essa estrutura aqui, ela está ainda necessitando. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, né, para aparecer os recursos aqui.
ela está necessitando de cadastro de tarefas aqui, na verdade. Eu fiz um exemplo rápido na aula passada, mas quando a gente voltar aqui, eu abro lá aquele PowerPoint da primeira aula e insiro aqui mais algumas tarefas para a gente ter um modelinho mais completo que possa servir de referência para vocês aí na elaboração do exercício. Ok? Então, eu vou parar o compartilhamento desse arquivo e vou compartilhar o arquivo do PowerPoint, que é a nossa tema da aula de hoje, para fechar, vamos dizer, a nossa parte teórica da disciplina. É, essa parte teórica tem alguns conceitos aqui nos dois primeiros slides, é, e, em seguida, um exemplo prático de construção de um, de uma tabela de uma planilha orçamentária para um projeto de engenharia, arquitetura e engenharia, né? O desenvolvimento de um prédio que ia ser construído na faculdade de engenharia, não, acabou não sendo construído por uma série de motivos. E para a gente ver uma estrutura de planilha orçamentária, então vai estar envolvendo essa sequência de tarefas que a gente está trabalhando aqui, e vai estar envolvendo também um tipo de cronograma, que é o cronograma físico-financeiro, que ele é construído a partir dessa planilha orçamentária. É uma planilha simples, né? Acredito que a maioria de vocês tem já alguma experiência com isso, mas é bom a gente dar uma olhada. Para quem da turma não tem, é, ou não é da área mais especificamente, né? Ou tem uma visão não muito clara ainda do que é uma planilha orçamentária e um cronograma físico-financeiro. Ok? É, eu vou, então, dar início aqui, ampliar aqui o nosso PowerPoint. E, então, é, o só a capa aqui, né? O que é importante, que é interessante a gente é, deixar mais claro do ponto de vista de conceito, né? É, a gente, na verdade, quando está trabalhando com cronograma, com custo, com projeto, com processo de projeto, que é o nosso fundamento, a nossa base, a gente está trabalhando com planejamento, né? Eu posso estar numa fase bastante inicial do processo de projeto, mas já enxergando lá na frente o que vai ser necessário em termos de planejamento, de orçamento, de estimativa de custo e da própria definição de cronograma para uma obra acontecer. Então, eu vou desde o planejamento, vai desde o estudo de viabilidade, né? O projeto que está sendo proposto, ele é viável tecnicamente, economicamente e legalmente também, porque ele tem que atender normas técnicas, né? Ele tem que atender código de obra, por exemplo. Aqui em Juiz de Fora a gente tem um razoável código de obras que estabelece zoneamentos, né, tipo de edificação que pode ser construída em determinado zoneamento, número de pavimentos, afastamentos. Então, tem várias questões legais envolvidas no desenvolvimento de um produto no setor de AEC. Então, esse estudo de viabilidade do projeto, ele vai dizer para a gente se é viável, se é possível, se é economicamente interessante eu seguir para frente nesse processo. Então, as ferramentas que a gente já viu até agora, principalmente as ferramentas de projeto e as ferramentas de desenvolvimento de conceitos de projeto, elas permitem que a gente faça esse tipo de avaliação, né? E um exemplo, eu não estou aqui com esse exemplo específico, porque o exemplo vai ser de um prédio institucional, mas eu tenho em palavras para tentar explicar para vocês. Eu tenho um terreno num bairro residencial, tipo São Mateus, por exemplo, bairro conhecido de quem mora aqui em Juiz de Fora. É um terreno de 15 por 30, né? Eu consigo, nesse estudo de viabilidade, consultar o código de obra
e avaliar quantas unidades residenciais eu conseguiria é, projetar obedecendo os meus parâmetros legais do Código de Obra. Então, vamos dizer que eu consiga ali estabelecer duas lojas comerciais embaixo, o acesso e 10 pavimentos com dois apartamentos por andar, dois apartamentos de 2 quartos. São dados é, fundamentais para mim ter exatamente fazer essa viabilidade técnica, econômica e legal. Técnica é exatamente isso que eu falei. Eu consigo até do ponto de vista gráfico fazer algum diagrama, algum esboço que vai me dar uma ideia muito clara já do que pode ser feito. Eu vou conseguir fazer uma estimativa de custo, então uma viabilidade econômica para esse empreendimento e vou estar obedecendo as normas eh, eh, legais de construção naquela área determinada. Então, um estudo de viabilidade ele vai então abrir a possibilidade ou vai indicar que eu posso continuar com o desenvolvimento do projeto. É, o projeto ele vai é, necessitar, vou falar agora mais por caso específico do setor de AEC, ele vai necessitar, eu posso trabalhar com 3 níveis, né, de projeto no setor de AEC, uma coisa bem tradicional. São 3 tipos de projeto. O estudo preliminar, que é um projeto ainda sujeito a modificações significativas. O anteprojeto, que é um projeto que já dá a base do projeto legal para ser aprovado na prefeitura e já me dá condições de realizar um orçamento. E um projeto executivo, que é um projeto que vai detalhar o empreendimento, toda a edificação que a gente vai construir. É, entre esses 3, quando eu estou ali no meio, o anteprojeto, o projeto legal, eu consigo gerar informações bastante precisas para gerar um orçamento, ter uma planilha orçamentária desse empreendimento. Eu vou, eu vou interromper o compartilhamento aqui, que eu quero ver se eu consigo compartilhar é, junto o que eu tenho aberto aqui, que eu queria mostrar um projeto para vocês. É, eu não estou sabendo fazer, eu vou um de cada vez, sem problema, mas eu gostaria de conseguir compartilhar mais de um arquivo aqui, mas não vai ter muito jeito. Eu estou compartilhando minha tela aqui, é uma tela do AutoCAD, que é um software, a maioria de vocês da área de engenharia ou arquitetura conhece muito bem, é um software de projeto, né? Isso aqui é o projeto que foi elaborado, eu coordenei a elaboração desse projeto há uns anos atrás na universidade, na faculdade de engenharia, para um prédio para ampliar a faculdade de engenharia. Então, o que está sendo mostrado aí na tela para vocês é uma planta baixa de um pavimento tipo desse prédio. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma imagem, uma perspectiva desse prédio, como que seria a cara dele. Então, o que eu tenho de informação numa planta dessa aqui, quer dizer, relacionando com a questão orçamentária, eu tenho, por exemplo, numa sala eh, como essa aqui, né, uma sala que poderia ser uma sala de aula, por exemplo, a sala de um laboratório, eu tenho a metragem quadrada dessa sala, eu tenho os elementos de vedação, que são paredes, né? Eu tenho elementos de circulação, eu tenho é, é, definições aqui de piso, parede, teto. Isso aqui é um código que vai remeter a uma especificação precisa de revestimento de piso, por exemplo, pintura de parede e teto, ou rebaixamento em gesso, ou o que seja. Então, numa planta baixa dessa aqui, isso é uma planta baixa de arquitetura, um projeto arquitetônico, é, vamos dizer que está entre o anteprojeto e o projeto executivo. O executivo é um pouquinho mais detalhado do que isso aqui. Mas esse aqui já me dá toda a condição de gerar informações para uma planilha orçamentária, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, só para exemplificar o que
o que que o projeto vai me permitir. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um zoom aqui na planta do pavimento tipo, mas eu tenho aqui o projeto como um todo, ele gerou todos esses desenhos aqui. Então, subsolo, térreo, tipo um, 2, 3, tem algumas variações, cobertura. A cobertura aqui estava prevendo a instalação e ampliação de uma usina fotovoltaica. Quem conhece a Faculdade de Engenharia sabe que a gente tem lá uma usina fotovoltaica no térreo, no chão. O prédio seria construído exatamente no terreno, vamos dizer, dessa usina, e a usina subiria para a cobertura, né? Então, é um projeto razoavelmente detalhado, que dá condições da gente extrair informações para montar essa planilha orçamentária. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, vou abrir uma, uma imagem do, do prédio, só para vocês terem uma ideia aqui, então, do que seria o prédio, né? Aqui embaixo a gente teria um subsolo com laboratórios mais pesados, um térreo que acomodar uma cantina, administração, ia ter um museu, que o Museu de Ciência e Tecnologia da Engenharia estaria instalado aqui, e teria um, dois, três, quatro, cinco, seis pavimentos tipos, e mais lá em cima a cobertura com usina fotovoltaica. Então, só para a gente ter uma ideia aí do que é essa, essa, esse projeto, né, do prédio que gerou a planilha que a gente vai olhar já já. Então, para ter uma ideia é, do que é uma planilha orçamentária para esse tipo de empreendimento, eu vou abrir aqui a planilha que a gente elaborou para esse projeto. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão vendo, nesse momento, a planilha, né? Isso. Tá. É porque está aberto aqui, o PowerPoint está aberto aqui do lado, mas daqui a pouco eu volto com ele. É, bom, essa planilha, ela vai é, ter que cadastrar, registrar cada tipo de operação, tarefa ou material, componente da minha edificação, né? É, é uma planilha, deixa eu subir ela até o começo aqui, né? É uma planilha que está estruturada em grandes grupos, né? Então, serviços preliminares é, o principal que vai ser instalação da obra. Vou baixar aqui, depois a gente vem entendendo melhor cada item aqui. É, administração da obra, né? Então, nos serviços preliminares, tem várias tarefas de instalação da obra e tarefas aqui, esse grupo, demolição, demolição, retirada, demolição, demolição, são porque esse grupo que está ressaltado aqui, destacado, em cinza, seria porque eu não estaria trabalhando num terreno totalmente limpo, né? É um terreno que tinha uma pequena edificação, um pequeno laboratório, que na verdade o laboratório da atual usina fotovoltaica teria que ser demolido para a construção do prédio. Então entra na previsão de custo, né, na elaboração do orçamento, a demolição desse pequeno laboratório que existia lá. É, é bom sempre a gente lembrar que esse orçamento e esse projeto é um projeto que tem algumas características, não difere muito de qualquer projeto comercial que aconteça com alguma empresa de engenharia na cidade, mas é um projeto de uma obra numa instituição pública, então é um projeto para licitação pública para a construção dessa edificação. Então eu preciso ser o mais detalhado possível, o mais preciso possível, né, na, na, no estabelecimento dessas tarefas, né, de cada item desses aqui que eu vou precisar é, executar para a obra acontecer, né, para o prédio ser construído. É, então, eu tenho aqui serviços preliminares, que são serviços, são tarefas, né, instalação de barracão de obra, construção de barracão, tapume,
instalação provisória de água e esgoto, né? Diversas atividades, aí, tarefas específicas e alguns itens de custo que são os itens relativos à administração da obra, né? Equipamento de segurança, equipamento de ferramenta, engenheiro residente, custo de engenheiro, por aí vai. Esses valores aqui, para quem é da área, com certeza vocês vão ver que são valores bastante defasados, né? É uma planilha que já tem algum tempo que foi elaborada, teria, se a gente fosse usar hoje, ela teria que ser atualizada. Eu estou trabalhando atualmente num projeto, eu acho que eu comentei com vocês, num projeto, eu acho que posso falar porque é público, a prefeitura deve já anunciar daqui a pouco essa a licitação para elaboração do projeto executivo e para a construção da usina de biogás e biometano aqui de Juiz de Fora. Então, é um projeto, tem uma equipe da universidade que está desenvolvendo o projeto, eu estou responsável pelo projeto de arquitetura e obras civis dessa usina, e a gente está usando essa planilha aqui como, não os valores, né, mas a estrutura da planilha como a planilha para fazer o orçamento, a planilha orçamentária do projeto básico que está sendo desenvolvido por nós. É uma planilha que já foi validada em, em diversas obras realizadas dentro da universidade. Então, para entender só a estrutura da planilha, eu tenho o número do item, né? Ele vai item 1, 1.1, 1.2, tal, depois o item 2, item 3, ela vai em sequência. É, eu vou declarando esses itens. Eu tenho unidades de medida, eu tenho os quantitativos para cada unidade de medida, tem uma semelhança muito grande com aquela planilha, com aquela tabela de especificações que a gente gerou lá naquela primeira aula, falando sobre desenvolvimento de vários produtos, né? Eu tenho então uma métrica e eu tenho os quantitativos. Esses quantitativos aqui, deixa eu descer aqui para pegar um exemplo é, mais claro, tem a ver, por exemplo, com aquela planta tipo que eu mostrei para vocês, né? Então, alvenaria em tijolo cerâmico furado, espessura 9 centímetros, 9 por 19 por 19, um tipo de tijolo para construção de parede interna, né? Não parede externa. A 19 centímetros aqui seria para parede externa. Essa metragem quadrada aqui, esse quantitativo, né, 5.752 metros quadrados de parede, ele vem, esse valor, esse número vem lá daquela planta que eu mostrei para vocês. E aí cabe um parênteses, né, uma explicação em relação ao que existe atualmente de evolução da tecnologia. Ainda é muito padrão do mercado, isso que eu estou mostrando para vocês. Um projeto lá no AutoCAD, uma, um modelo 3D, como eu mostrei para vocês ali do, do prédio, e o levantamento desses quantitativos é feito manualmente, né? Bem, vamos dizer, bem artesanalmente, eu poderia falar, porque eu vou medir na planta cada pavimento, cada item, vou estabelecer, vou construir uma planilha paralela que vai alimentar isso aqui depois, mas vou fazer esse cálculo na mão, entre aspas, né? E, e essa é a prática ainda em muitas empresas, né? Não estou falando nada da boca para fora, porque tem pesquisas que têm mostrado isso, né? Levantamentos têm mostrado, tem muita empresa que continua trabalhando dessa maneira, apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente tem através de modelagem paramétrica tridimensional, que a gente já falou um pouquinho em alguma aula anterior, para o setor de AEC, principalmente, é o BIM. O BIM é o Building Information Modeling, né? A gente já falou um pouquinho sobre ele, mas o que o BIM permite, né? Nesse exemplo típico aqui, né? Bem específico. Eu, em vez de ter feito aquele desenho que eu mostrei, acabei de mostrar para vocês no AutoCAD, né? Da planta baixa, do meu
do meu pavimento tipo, de todos os pavimentos, de todos os cortes e fachadas, né, todas as informações gráficas do projeto, eu teria modelado ele todo tridimensionalmente, como reproduzindo digitalmente no software de BIM, no Revit ou no ArchiCAD, reproduzindo exatamente cada elemento geométrico. Então, além da geometria, eu vou ter as informações relacionadas àquele elemento construtivo. Então, se eu estou trabalhando com essa parede aqui, né, como a gente acabou de ver na planilha, esse quantitativo aqui, ele sairia automaticamente, vamos dizer, daquele modelo 3D, e não eu precisar, na mão, fazer o cálculo de todo o quantitativo de metro quadrado de alvenaria. Não sei se deu para vocês entenderem isso, mas isso é uma evolução importantíssima, é uma possibilidade de redução de erros. Se eu tenho que fazer isso aqui na mão, como eu falei, o potencial para mim cometer algum erro nesse procedimento de levantamentos quantitativos é muito grande. Quando eu modelo em 3D meu prédio, então todas as paredes do prédio vão estar modeladas em 3D. A partir dessa geometria 3D, eu extraio os quantitativos todos, para tudo, né? Não só para número de tijolo, mas também para o que eu vou precisar aqui, ó. É, deixa eu ver se eu tenho aqui nessa planilha. Revestimento de parede. Então, chapisco, massa, quando é cerâmica, quando não é cerâmica. Então, essas características de cada elemento geométrico, parede no modelo 3D, eles vão estar registrados. Então, do 3D no BIM, eu consigo gerar planilhas que vão me facilitar muito a vida. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu sou um arquiteto e dou minhas como eu falei no início para você, sou arquiteto e tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção, então trabalho muito, né, arquitetura e engenharia junto. É, Agora é que eu estou me capacitando no uso desses softwares. Conceitualmente, eu entendo como é que funciona, mas a capacitação do ponto de vista prático, né, de fazer o projeto e realmente ver essa evolução tecnológica acontecer, eu estou vivenciando isso agora, nesse momento. Esse projeto que eu comentei com vocês da usina de biogás, o projeto básico está sendo feito da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. O projeto executivo já não, ele já vai ser elaborado usando o Revit e ferramentas de modelagem paramétrica que a gente tem disponíveis atualmente. Então, foi um parênteses aí para falar da importância dessa evolução da tecnologia, né? Tem a ver com o que a gente já viu para trás aí da questão da engenharia simultânea, daquelas ferramentas derivadas, né? Ou a tradução prática da engenharia simultânea, como projeto para manufatura, projeto para montagem e, e, e outros, né? Logística e custos, por exemplo. Mas, voltando aqui à planilha, eh, vamos usar aqui esse item 3 aqui como exemplo, né? Superestrutura é estrutura de concreto armado. Foi um prédio que foi projetado, a gente pensou ele na, na solução tradicional aí do setor, né? Muitos prédios na cidade é, são construídos assim, na universidade também. Uma estrutura de concreto armado, então é laje, nesse caso aqui é é, laje nervurada, por isso que eu tenho essas cubetas aqui. Laje nervurada, para quem conhece o shopping aqui em Juiz de Fora, Independência Shopping, as lajes das garagens do shopping de estacionamento, do estacionamento são lajes nervuradas, né? Elas permitem vãos maiores entre pilares, então eu preciso desses elementos aqui, são cubetas que vão dar aquela forma de nervura na estrutura da laje. Então, mas para a gente ter uma ideia aqui, a superestrutura só laje aqui, eu vou ter o volume de concreto em metro cúbico, área de forma, que é madeiramento para
suportar esse concreto. A massa de aço, né? Concreto armado é uma mistura de concreto, cimento, areia e brita e ferragem, né? Estrutura de aço interna. É, em quilograma, massa de tela soldada em quilograma. Então, eu consigo estabelecer os quantitativos que eu preciso aqui. Então, as cubetas, por exemplo, para fazer pré- é, a laje nervurada, são unidades, são 13.482 cubetas. No caso aqui, se não me engano, eu não estou com mão de obra colocada aqui, porque o material é, como é que eu vou falar? Ele é alugado, ele é locado externamente, né? Para construir um prédio. Com certeza, a empresa que construiu o shopping aqui não comprou essas cubetas, essas formas em forma de cuba para fazer a laje nervurada, ela alugou. Então, no caso aqui, por exemplo, não tem mão de obra, mas, por exemplo, volume de concreto para execução das lajes daquele prédio. Eu tenho em metros cúbicos, 2.950 metros cúbicos, eu tenho um valor de mão de obra em valor unitário, né, para cada metro cúbico, 76,05. O valor de material, então, o valor de concreto, 430. Eu vou ter um preço unitário e vou ter o preço total. A conta que está dando algum erro na planilha, fórmula não protegida, né? A conta que eu faço aqui para chegar nesse 506 aqui, o 506 é a soma da E57 e F57. Então, 57 E F, a soma das duas aqui, né? Para mim ter o valor unitário. O valor total é a multiplicação que eu vou ter. Desculpa, o valor total aqui da mão de obra vai ser, falei errado, gente, vai ser essa mão de obra aqui vezes o valor, a quantidade. Então, mão de obra total é D57 vezes E57. Então, D57 é a minha quantidade em metros cúbicos, vezes E57, que é o valor da mão de obra. E eu vou ter aqui um total de, então, 224.366,86 reais o custo desse item. Mão de obra para esse item, volume de concreto, que é o volume concreto total da edificação. O material aqui vai ser a mesma coisa, vai ser a multiplicação do valor unitário do material pelo valor do material aqui total, né? Vai me dar, desculpa, vai ser material 430, que vai ser o valor do material em metros cúbicos, vezes o, me perdi aqui, vezes o material aqui, desculpa, que é aquela fórmula D57 vezes F57, e eu vou ter o preço total, somando aqui, na verdade, o resultado de mão de obra e material. Uma coisa que é importante ressaltar aqui para vocês é que esses valores, né, essa relação mão de obra material e esses valores que a gente coloca aqui, muitos deles eu tenho esses itens aqui, esse código aqui, que é o código SINAP ou código CETOF. É um código específico para composição de custo na construção civil. Então, essa composição de custo que a gente acabou de ver aqui, ele vem desse código que balanceia, né, o quanto é de material, quanto é de mão de obra, para esse item específico que a gente está vendo, volume de concreto, dessa maneira eu consigo ter um orçamento bastante realista, né? O que acontece é que muitas vezes eu não tenho o código Sinap ou CETOP. Para alguns itens, é o caso de cubeta, aqui eu não tenho esse código. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, ver o valor que está sendo. Vou fazer para uma obra pública, eu tenho que ter três orçamentos, né? Tenho que fazer uma média dos três ou menor. Licitação pelo menor custo, então, tem que pegar o menor orçamento que for fornecido na pesquisa e por aí vai.
Então, eu vou ter, né, para a gente voltar aqui para essa estrutura da planilha orçamentária, eu vou ter, desde lá do início, né, voltando, desde a instalação da obra, serviços preliminares, passando pela estrutura, né? A estrutura, fundações e estruturas, eu tenho uma infraestrutura, que são as fundações, então escavação mecânica, escavação manual, tubulão, seria o tipo de fundação selecionado, né, de acordo com o terreno lá para elaboração das fundações do prédio. Eu ia ter um reservatório inferior de armazenamento de água. A superestrutura, então, é a estrutura do prédio em si, né, do chão para cima. É uma estrutura que vai ter laje de pré-moldada, como a gente viu aqui. Vou ter um volume de concreto para vigas. Os valores estão aqui, então é a mesma planilha, o mesmo cálculo que a gente faz. É, vigas, pilares, escadas em concreto armado, rampas também a gente teria. E no final eu teria esse custo aqui, nessa célula aqui, que é a soma final do custo total de fundações e estrutura. Então, esse prédio que eu mostrei para vocês, ele tem um custo previsto de execução de 6 milhões, teria, né, na época, desculpa, não atualmente, porque isso está defasado, mas na época esse custo de 6.912.690,16 reais. Isso para a estrutura básica do prédio. Uma, 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 um processo construtivo tradicional é, do, de edificações desse tipo, né, do setor de AEC, vai sempre passar por essa sequência, né? Fundação, depois da instalação dos iniciais da obra, né? Escavação para realização de fundação em concreto armado, construção da fundação e superestrutura em concreto armado, e aí entra os elementos de fechamento, né, de vedamento, que são basicamente as paredes. Então, seria o item 4 aqui. Né? Então, parede de tijolo, eu tenho aqui toda a estrutura para, no item 4 realizar o fechamento, a vedação das paredes, deixando em aberto onde vão entrar as janelas, esquadrias. Tal. Então, por exemplo, arquitetura e elementos de urbanismo, o valor total é esse aqui. Aperto de paredes é uma técnica na construção civil que faz a parede sobe até próximo da viga e depois faz um fechamento lá em cima com tijolo maciço inclinado. É uma técnica construtiva já bastante antiga e consolidada, foi selecionada para esse edifício. Esse item aqui, por exemplo, é uma linha de tijolo em cima do tijolo tradicional cerâmico furado, é uma linha de tijolo maciço que faz o fechamento entre a parede e a viga lá em cima, mas isso então é metro linear aqui, isso é levantado em metros lineares lá na planta, e o valor, esse quantitativo aqui é para o prédio inteiro, né? Não é só para um pavimento ou para outro. Então, é importante ressaltar isso. Né? Uma planilha como essa aqui, ela está considerando os totais, os quantitativos totais para o prédio inteiro. Então, verga contra verga de concreto, tem ainda dentro do item 4, divisórias, porque ainda são itens de é, arquitetura e elementos de urbanismo, seriam paredes, na maioria dos casos aqui. Então, divisório também elementos de vedação, de separação entre ambientes. Então, na construção do prédio, o que a gente já fez? A gente já fez a fundação, a estrutura de concreto, já subiu as paredes, deixou em aberto os vãos onde vão entrar as janelas. O próximo item aqui são exatamente as esquadrias. Esquadrias de madeira geralmente são as portas, então eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco tipos de portas, unitário, quantitativo, levantado lá no projeto. Eu vou chegar no custo final aqui, fazendo as contas. Né? Aqui a gente vê que eu vou ter itens que
que têm o código SINAP e itens que não têm código SINAP, né? Então, os valores aqui vêm de orçamentos. Esquadrias de alumínio, foi, eu tenho aqui, na verdade, de um até 20 tipos de esquadrias de alumínio, depois porta de correr de alumínio, então tem 20 tipos de janelas aqui, por exemplo, previstas no projeto do prédio. A mesma estrutura, janela eu já vou trabalhar com metro quadrado, né, nos quantitativos. Esquadrilha de vidro temperado, blindex, revestimento de teto, quando é forro de gesso, quando é necessário, nos banheiros, por exemplo. Revestimento de parede, né, chapisco, massa, cerâmica, quando é o caso. Uma, um quantitativo que é interessante ressaltar aqui, por exemplo, chapisco e massa única, que é uma massa única, geralmente é gesso, atualmente é muito utilizado isso. Tem, sobe a parede de tijolo, chapisco dos dois lados, massa única dos dois lados. A parede, ela é contada uma vez só, a parede de tijolo, lá na frente. O chapisco aqui, esse quantitativo, é contado duas vezes. A massa única também, porque são os dois lados da parede, né? Isso é uma coisa que muitas vezes dá erro em orçamento, exatamente não estar atento para esse tipo de detalhe, né? Revestimento de piso, então porcelanato, cerâmica, todo tipo de revestimento, cobertura, impermeabilização, laje impermeabilizada, rufos, calhas, acabamentos, então eu vou ter desde soleira em granito até bancada em granito para banheiro, torneiras, saboneteira, tem N itens aqui, né? Também vai variar em metro quadrado, unitário ou metro linear, dependendo do item. Pintura, a gente já chega na parte final da obra. Instalações, são os projetos complementares, instalação de água fria, água quente, elétrica, SPDA, cabeamento estruturado, PCI, tem vários itens aí de instalações elétricas e hidrossanitárias. Para terminar aqui com serviços complementares, que basicamente limpeza geral da obra, o LDI ou BDI, né? Benefícios indiretos, né? Aqui entra o lucro da empresa, por exemplo, nessa composição de custo, e eu vou chegar no final da minha planilha, o valor total, incluindo esses 20% de BDI ou LDI, nesse valor aqui. Então, na época, esse prédio, a partir daquele projeto que eu mostrei para vocês, não, do fragmento do projeto que eu mostrei para vocês, esse prédio foi orçado em 15.870.321,82. Esse é o valor que vai para o processo licitatório, né? É, é comum numa obra desse tipo, durante a obra, e já é previsto isso na própria licitação, alguns valores aditivos, né? Alguns itens não previstos, alguns erros. Então, tem uma porcentagem de aditivos que pode ser, está dentro da lei, né? É permitido por lei, mas essa aqui é uma estimativa bastante razoável do custo do prédio. O que deixa eu só tomar uma água aqui para dar um fechamento nessa parte. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Posso continuar, né? É, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: primeiro, que a gente passou aqui batido, uma coisa rápida para mostrar para vocês uma estrutura de planilha orçamentária, uma visão prática em cima do que a gente estava fazendo ali no Project Libre, por exemplo. Que não é essa estrutura, mas essa estrutura de itens ou tarefas, né? Porque cada item desse aqui, por exemplo, esquadrilha de alumínio J01, tantos metros quadrados, a mão de obra aqui, ela é uma tarefa, porque ela incorpora, através desse código SINAP, a execução desse item, né? A colocação dessa esquadrilha no local e a execução do item. Então, é uma tarefa dentro daquelas tarefas que a gente viu na nossa teoria básica aí.
Mas o que eu queria mostrar para vocês é a importância da relação, a importância do projeto para a gente conseguir eh, trabalhar com estimativa de custo ou com custo mais detalhado, mais específico, né, para acompanhamento de obra e acompanhamento do desenvolvimento de qualquer processo construtivo, né? A gente está usando uma obra aqui como exemplo prático, mas poderia ser algum outro produto, não exatamente obra, né? O conceito, a teoria por trás não muda muito. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui dessa planilha. É, deixa eu voltar lá para o PowerPoint. Esse aqui, né? Esse aqui que eu estava. Então, para a gente dar um fechamento aqui nessa parte teórica, é, em etapa de planejamento, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando com certeza também em controle, né? Acompanhamento, controle do empreendimento como um todo. A gente falou de orçamento. O projeto aqui está destacado porque é aonde nasce, é, onde as informações nascem, onde eu vou extrair todos os quantitativos. É a base de tudo, é o projeto. Do projeto a gente vai para o orçamento e a gente chega no controle e na definição do cronograma físico-financeiro da obra, que a gente já vai ver daqui a pouco. E o próprio controle da obra, que a gente pode usar uma ferramenta, passando para o próximo slide aqui, né? Uma ferramenta tipo gráfico de Gantt, que é o basicão lá que a gente está trabalhando no Projeto Libre. É, essa imagem aqui é um gráfico de Gantt, né? Tarefas em um gráfico de Gantt feito em Excel. Eu acho que eu tenho ele aqui, ele em arquivo aqui, daqui a pouquinho eu dou uma olhada, mas eu tenho outros também. A gente vai ver o cronograma físico-financeiro, que dá para ter uma ideia também. Mas esse aqui é um gráfico de Gantt construído no Excel, mas muito semelhante ao que a gente está vendo ali no Project Libre, né? Mas em termos de conceito, é, só conceituando, né, nessa aula que a gente está botando o conceito fundamental de cronograma, teoricamente falando, né? É uma representação visual, isso aqui que a gente está vendo, né? Que organiza e estabelece uma sequência de atividades a serem realizadas em um determinado período. É, é a partir daquela base teórica que a gente viu de gestão de projeto. O que é tarefa, quais os tipos de tarefa, quais os sistemas de informação que as tarefas podem gerar, né? Então, ele fornece essa visão geral das tarefas, prazos e recursos necessários para a conclusão, é o que a gente está construindo lá no Projeto Livre, e para a conclusão de um projeto, um plano auxiliando na gestão do tempo, né? Então, basicamente, crono vem de tempo, né? Do grego. Basicamente, a gente está fazendo gestão do tempo, tarefas ao longo do tempo, e controlando e verificando o que é, onde é que é necessário intervir ou não durante o andamento de um empreendimento desse tipo, como a gente acabou de ver de um edifício educacional, por exemplo, que seria o caso lá que a gente viu no projeto. Para terminar, o conceito, né, de cronograma é um plano detalhado que organiza e sequencia tarefas, né, atividades ou eventos. Então, o que a gente viu ali, é, eu colocaria até mais sequencia operações, né, atividades e operações no caso do prédio, porque, como eu acabei de dar o exemplo da esquadria lá, né, vai ter a operação de execução, de colocação da esquadria, operação de levantamento, assentamento de tijolo, operação de mistura da argamassa, por exemplo. Tem vários
subtarefas que estão ali embutidas naquelas tarefas principais. Isso remete um pouquinho ao que eu falei na aula passada, que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre o que é uma macro-tarefa e o que é uma tarefa mais específica. A gente não pode nem ter tarefas muito gerais, muito generalizadas, nem tarefas muito detalhadas que eu não consigo. Se eu for detalhar muito, como acabei de falar, né? A tarefa de misturar argamassa para fazer levantar uma parede. Essa mão de obra que está aí, misturar argamassa é mão de obra, né? Eu preciso de material, mas eu preciso de mão de obra para fazer isso. Está embutida naquele código SINAP que eu comentei com vocês. Mas para fechar aqui, né? O cronograma é um plano de trabalho, um plano, desculpa, detalhado que organiza e sequencia tarefas, operações e atividades ou eventos dentro de um período específico de tempo. A gente já vai ver o cronograma físico-financeiro desse prédio que eu mostrei para vocês e a gente tem lá um período bem específico de tempo, né? Com prazos definidos para cada etapa, foi o que a gente já começou a fazer lá no Projeto Libre também. E ele é utilizado para gerir o tempo e garantir que os objetivos sejam alcançados dentro de um prazo determinado. Sendo comum em projetos, planejamento de eventos, gestão de equipes, atividades cotidianas e tal. O exemplo que a gente viu é o exemplo da construção de um prédio na Faculdade de Engenharia. O exemplo que eu estou montando para vocês lá no Projeto Libre é um exemplo de projeto, né? E isso também tem que ficar claro. A gente pode estar trabalhando com um cronograma que vai é, acompanhar e controlar a execução de um projeto, né? Da demanda inicial até a entrega final da documentação técnica do projeto, por exemplo. O que a gente viu agora é um cronograma, é um sequenciamento de tarefas para construção de uma edificação. Então, são duas coisas separadas, mas que vão usar a mesma ferramenta, o mesmo cronograma, o mesmo tipo de cronograma para fazer esse controle do andamento do empreendimento, né? E os principais elementos aqui que a gente tem no cronograma são as tarefas, né, declaradas, registradas, os prazos, exatamente o que a gente está fazendo lá no Projeto Livre, é, os responsáveis ou os recursos alocados para cada tarefa, a gente começou a fazer, o sequenciamento, aquela dúvida que a gente também tirou e colocou lá, é, a ligação entre o fim de uma tarefa e o início de outra, né? Esse sequenciamento vai ser muito consequência dos prazos definidos também, né? E os marcos importantes de progresso ou conclusão de etapas do projeto. O próximo slide aqui é aquela mesma imagem que eu já mostrei para vocês, né? Esse prédio na Faculdade de Engenharia. Só um parênteses aí. A Faculdade de Engenharia, para quem, não sei se tem alguém aqui que. Só um minuto que eu vi uma mensagem de alguém da turma aqui. Não, alguém que está atrasado, sem problema. É, é um prédio que foi projetado, ele nasceu com uma configuração, basicamente, esses três pavimentos aqui, depois veio uma demanda para crescimento e o que impactou o projeto todo em si, o projeto foi um pouquinho complicado por causa disso, tentar apresentar para vocês o que aconteceu. A primeira parte do projeto eram esses três pavimentos aqui. Esses três pavimentos demandam uma, um projeto de incêndio, PCI, demanda um projeto menos rigoroso do que um prédio com seis pavimentos. O que aconteceu foi quando houve o projeto já estava pronto para ser licitado nessa fase aqui, e quando houve essa demanda para o crescimento de mais três pavimentos,
o arquitetônico, eu estava na coordenação, na elaboração desse projeto arquitetônico, a gente, né, a partir dessa um crescimento aqui de 3 pavimentos, não teve um impacto tão grande. O projeto arquitetônico, deixa eu botar a próxima planilha, a próximo slide aqui que vocês vão entender melhor, né? Esse aqui é o resumo daquela planilha que a gente acabou de ver, uma planilha de orçamento resumo, né? Então, o arquitetônico foi o projeto eh, que primeiro foi impactado, a gente conseguiu resolver, aí, vou dizer, com a equipe que a gente tinha na época, umas 3 semanas no máximo. O que aconteceu depois é que, para subir mais 3 pavimentos, eu tenho que mudar a estrutura que vai impactar a fundação lá embaixo. As cargas de mais 3 pavimentos precisaram demandar uma modificação no projeto das fundações. Além disso, o próprio projeto estrutural, instalações elétricas, aí, cabeamento estrutural, todos os projetos complementares e o projeto de incêndio a gente precisou inserir uma escada de incêndio, de fuga, né, de rota de fuga em caso de incêndio, que não estava previsto. Então, isso impactou de uma maneira muito grande. Então, o arquitetônico resolveu rápido, mas todos os outros projetos tiveram é, um acréscimo de tempo no desenvolvimento e um atraso muito grande, o que, em termos de qualquer produto, né, para o tempo de projeto para chegar no mercado, né, no caso aqui, projeto para chegar na licitação, aumentou de tal forma que inviabilizou, até do ponto de vista político, na época, a construção desse prédio, a licitação e a construção desse prédio. Então, a Faculdade de Engenharia, com esse prejuízo aí até hoje, a gente tem uma demanda muito grande por espaço físico na Faculdade de Engenharia, né? Tem muito crescimento, laboratórios, projetos de consultoria, projetos grandes acontecendo e falta espaço físico para muita atividade lá. Espero que um dia a gente consiga voltar a esse projeto e concretizar isso. Mas aqui, então, esse exemplo aí do resumo, né? Uma planilha de orçamentário resumo que vai dar para cada item, né? A estrutura que a gente viu, 6 milhões, arquitetônico, vão ter as paredes, esquadrias, tal, 6 milhões, e um valor final aqui é, da obra defasado, sempre bom ressaltar, em 15 milhões, desculpa, 15 milhões 870 mil reais. Aqui é uma captura de tela daquele orçamento que a gente acabou vendo no PowerPoint que eu fiz. É, Esse PowerPoint já estava pronto, é só ressaltar aquela questão do que precisou ser demolido, né? Então é um item a mais aí no orçamento, em comparação a uma construção no terreno limpo, né? Sem nada. E esse aqui é um fragmento também, uma captura de tela do cronograma físico-financeiro. Eu vou, então, fechar novamente esse compartilhamento aqui para vocês e vou compartilhar o Excel desse cronograma financeiro para a gente entender ele também, que é, vamos dizer, um cronograma que vai juntar as duas coisas, né? É, o próprio cronograma como elemento de controle, de acompanhamento e controle, e os custos associados a cada item desse. Então, o que acontece no cronograma? Isso aqui é um exemplo, existem variações em torno disso, né? Pode ter alguém aqui na turma que tem experiência de obra e trabalha de outra maneira, e tem ferramentas um pouco mais atuais. O próprio MS Project gera um cronograma físico-financeiro um pouquinho mais, vamos dizer, uma interface um pouquinho mais amigável para quem está trabalhando. Mas ele é um cronograma fácil de entender, físico-financeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que enxergar nele é quais são as tarefas, na verdade, aqui, deixa eu botar meu
Meu ponteiro do mouse sumiu aqui. Deixa eu ver se eu ponho a canetinha aqui para. Estão enxergando a canetinha aqui? Deve estar, né? É, os serviços ali que estão, eles estão agrupados nos grandes elementos aqui, né, que estão lá no orçamento, que a gente acabou de ver. Então, serviços preliminares, administração da obra, os principais aqui, fundações e infraestrutura, é, e estruturas, né? Mas fundações sendo infraestrutura e superestrutura, né? Com estrutura de concreto armado. No item 4, arquitetura e elementos de urbanismo, são todos os elementos construtivos, né? Desde é, paredes de alvenaria, revestimento de parede, revestimento de piso, esquadria, todos os elementos que compõem a arquitetura do prédio em si, o sistema construtivo dele. O item 5, instalações. Então, sob cada item desse aqui, a gente tem todos os subitens que estão lá na planilha orçamentária que a gente acabou de ver, serviços complementares, limpeza da obra, aqueles itens lá. Então, para cada grande grupo aqui, eu vou ter os valores finais que a gente viu lá na planilha, né? Os dois principais são esses dois, o 3 e o 4, né? 6.912 para a Fundação Estrutura e 6.720 para arquitetura e elementos de urbanismo. O que a gente tem, além disso, é o tempo da obra. Deixa eu sair disso aqui para voltar para o mouse. Para mim, só poder mexer aqui, mas eu não vou conseguir mexer, não. Meu ponteiro do mouse sumiu. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu estou com duas telas aqui, eu consigo voltar para ele, mas eu estou enrolado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, só um minutinho. Eu vou parar o compartilhamento. É, eu vou vir aqui no PowerPoint e vou fechar. É isso aqui que está me atrapalhando. Vou fechar o PowerPoint, que aí eu vou conseguir fazer ele funcionar. Vamos ver se dá certo agora. Vou compartilhar novamente o cronograma do Excel, que é o que está aqui. Vocês estão enxergando agora? Pelo menos meu mouse voltou aqui. Espero que vocês estejam enxergando. Tá. É, Então, como eu estava falando, né, os grandes grupos, o total, custo total para cada um. É, eu vou ter o tempo, né? Eu vou ter sempre, em cada célula aqui, de cada mês para cada item, eu vou ter um percentual concluído em cada mês e o custo daquele item. Por isso que a gente chama de cronograma físico-financeiro. Físico mostrando o que está sendo executado ou o que vai ser executado, né? Depende do momento no tempo que a gente vai estar aqui. Mas eu vou ter essa obra que foi planilhada para 18 meses, né? Então, se eu chegar no meio aqui, ó, primeiro mês ali no cantinho até o 18º mês, né? No, no item 1, serviços preliminares, ele é executado no primeiro mês, então 100% no primeiro mês, o custo dele, 30.432, ele está aqui registrado. A administração da obra é um item que vai percorrer toda a obra, então ele vai do primeiro mês até o último mês, né? E aí, esse custo de administração da obra, que está lá na planilha, ele é dividido, né, percentualmente, 5,55 para cada mês, e o valor aqui, 416, dividido por 18, vai me dar esse valor mensal aqui, né? Isso me dá o meu fluxo financeiro, meu fluxo de caixa mensal também. Aqui eu estou pagando, por exemplo, como a gente viu na planilha, o engenheiro residente da obra, por exemplo. É, o item 3, fundações e estruturas, o custo 6.912, então eu vou ter
como é óbvio, né? A primeira parte da obra, o primeiro levantamento da estrutura, ele vai acontecer do primeiro ao oitavo mês, né? É, com 12,50% em cada mês de execução e o valor total dividido por 8 meses, né? O oitavo mês, esse valor total dividido pelos meses. Então, eu vou ter a execução em cada mês e o dispêndio financeiro também em cada mês. Na sequência, a gente vem para o serviço de desculpa, para o grupo de arquitetura, que é o que a gente já comentou, né? Alvenaria, o revestimento, o piso e tal. É um serviço que pode, né? São tarefas, desculpa, estou falando de serviço, mas o termo é errado. São tarefas que podem acontecer de maneira paralela, simultânea com a própria estrutura. A estrutura ela nasce na fundação, vem para a primeira laje do térreo, segunda laje do primeiro piso. Então, no segundo mês de obra, eu já consigo trabalhar, por exemplo, com alvenaria na primeira laje, vamos dizer, né? Então, essa defasa, isso aqui seria uma tarefa sequencial, essa primeira alvenaria aqui, que está embutida nesse grande grupo, mas muita coisa pode acontecer simultaneamente. À medida que a estrutura vai subindo, embaixo a alvenaria também vai subindo, por exemplo, e outros serviços e outras tarefas aqui dentro do grupo de arquitetura e elementos de urbanismo. E é uma sequência de tarefas que vai percorrer toda a obra até o 17º mês. Instalações também elas podem começar é, de, de forma paralela aqui aos serviços de arquitetura, junto até o 17º mês. O 18º mês aqui vai entrar os serviços finais, os serviços complementares, 17º e 18º mês, com aquele valor, o valor total dos complementares estava em 10 mil, é, que é basicamente limpeza da obra, está dividido aqui entre os 2 meses. Então, a gente tem uma visão bastante clara do andamento da obra aqui, né? A gente está lendo, está visualizando na forma de cronograma como é que essa obra está sendo construída. Óbvio, isso aqui é um cronograma é, sintético, né? Porque ele está é, é, escondendo, entre aspas, dizer, as tarefas que estão aqui sobre cada uma dessas macro-tarefas que a gente tem aqui. Mas a gente consegue visualizar de forma bastante clara o que está acontecendo, ou eu posso ter um cronograma físico-financeiro bem mais detalhado que isso aqui e mostrar esse desenvolvimento de tarefas aqui de maneira bem mais detalhada. É o que a gente já começou a fazer lá no Project Libre, né? E para fechar aqui esse, esse cronograma físico-financeiro, ele tem mais algumas informações aqui embaixo. A primeira é o valor total da coluna C da obra, que a gente já tinha lá da planilha orçamentária, e eu vou ter o valor total para cada mês, né? Então, eu começo tendo que despender 917 mil no primeiro mês, porque tem tarefas que estão acontecendo aqui, deixa eu subir, tarefas que estão acontecendo aqui simultaneamente, né? Serviços preliminares, administração e fundações estão acontecendo aqui juntas no primeiro mês, demandando esse valor financeiro de 917.652,49 centavos. Segundo mês, eu vou entrar com mais itens, então eu consigo, não, eu preciso ter esse valor mais alto aqui, essa distribuição dos valores mais altos aqui, que é, na verdade, somatório, né? Que eu vou ter 23, 864, 420, vai me dar esse total de 1.418. Aqui, no mês, eu já não vou ter estrutura, então eu vou ter uma redução aqui do valor total para o nono mês, até eu chegar no final da obra
só com o valor total, e aqui é o valor final do 18º mês, que vai incluir um valor de administração aqui e o valor final da limpeza de obra, estando 28 mil nesse item. Então, é uma maneira da gente também enxergar o dispêndio financeiro em cada mês e como é que esse dispêndio, né? Eu tenho uma curva aqui, né? Que no início é menor, eu tenho um dispêndio maior ao longo da obra e vou chegando, diminuindo essa curva no final da obra. Aqui em valores percentuais, né? Nessa alocação de recursos, o total mensal para cada item, tá, na verdade, está repetindo o que está aqui em cima, o total mensal acumulado, né? Eu comecei com 917 e vou acumulando os itens até chegar no final aqui com o custo final que foi orçado lá na nossa planilha e o percentual acumulado também. Então, o percentual, esse percentual mensal acumulado é o percentual de realização da obra, né? Isso que numa situação ideal, quem trabalha com obra sabe que a realidade nem sempre é tão organizada assim, né? Mas é uma situação ideal para o nosso caso de entender um cronograma lá no gráfico gigante, no Project Leap, por exemplo, isso aqui seria a nossa linha de base, né? E a cada mês eu vou verificar se esse percentual aqui está sendo executado ou não, ou se ele está sofrendo algum atraso ou o que está acontecendo. Mas, então, para a gente ter uma boa ideia do que é um cronograma físico-financeiro, eu acho que deu para entender, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Está tranquilo? Pessoal, está todo mundo aí? Obrigado, Watson. É, Assim ficou bem claro, professor. tá, obrigado, o Ricardo. É, deixa eu voltar aqui deixa eu minimizar minhas abas aqui só para ver o que a gente como é que eu vou dar sequência agora. É, eu tô no meu relógio aqui, 19h52. Vamos fazer aquele intervalo para mim não começar. Que eu quero fazer é o seguinte agora: eu voltar lá no Projeto Livre, a gente avançar um pouco mais ali, é, no exemplo que eu estou dando para vocês. Obviamente, o trabalho de cada equipe aí é mais específico. E aí eu fecho depois do intervalo aqui, eu fecho essa explicação básica do Projeto Livre e a gente entra de novo nas salas de cada equipe para vocês darem andamento nos projetos e a gente tentar terminar. Ok? O que eu percebi, deixa eu só ver se eu estou aqui com a planilha dos projetos. Acho que essa aqui é Equipes 2025. Então, a gente está equipe 1, não sei se mudou ainda, Caixa de Utilidade Modular, que é o Bruno, Gustavo, Lucas, Renan, Ricardo, Thiago. Equipe 2, a caneta detectora de metanol, Júlia, Juliana, Mara, Nathaniel, Roberto, Sérgio. O grupo 3, prateleira organizadora e o Watson está fazendo um projeto individual. Acho que continua isso, né, sem problemas. É, e aí, o que eu percebi, assim, de maneira geral, é que tem alguns grupos que já têm alguma experiência, alguma competência em trabalhar com MS Project, ou dentro, não o grupo como um todo, mas alguns membros, algumas pessoas dentro de cada grupo têm alguma experiência. É, e aí, o que eu estou pensando em fazer depois do intervalo agora, vamos dar um fechamento naquele exemplo ali do Projeto Livre, vocês começam a trabalhar e vão me demandando as dúvidas que aparecerem. E aí eu vou entrando em cada sala para a gente fazer esse acompanhamento. Tá bom? Eu vou interromper então aqui a gravação. É, vou pausar a gravação, na verdade.
Então, gente, é, vamos retomar aqui aquela, aquela estrutura que a gente estava fazendo no Project Libre, né? Aquela dúvida no início da aula que eu mostrei para vocês, como é que faz, né? O antecessor, é só botar, saber qual é o antecessor do 4 para registrar o antecessor do 4 é botar o 3 aqui, que é o item imediatamente anterior a ele. Então, essa dúvida a gente sanou. O que está faltando aqui, e a gente chegou na aula passada já, em alguns casos aqui, nesse caso aqui, por exemplo, da tarefa 3, elaboração do escopo do projeto, né? Tem um tempo de andamento, a gente começou, um dado também que a gente pode usar hoje, a gente começou no dia 23 de outubro, o geral, né? Então, o escopo do projeto aqui começou 23 de outubro e estava previsto para terminar no dia 28 de outubro. A gente já tinha salvo a linha base, que é essa barrinha cinza que tem embaixo de cada tarefa. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, na elaboração do escopo aqui, 2 cliques nessa tarefa e, Professor, sua tela não está sendo apresentada. é, obviamente, né? Mas, obrigado. Eu esqueci de compartilhar. Ai, ai. Agora está. Agora Todo mundo? tá. Tá. Obrigado, mas desculpa aí, gente. Então, o que eu estava falando é o seguinte: a gente conseguiu verificar aqui como é que põe o antecessor, é, e em alguns casos a gente já tinha alocado algum recurso. Mas antes disso, que eu estava mostrando para vocês é o seguinte: é, como a gente iniciou esse projeto aqui, né, no dia 23/10, e elaboração no escopo, essa tarefinha que está colocada aqui. E ela terminou no dia 28/10, vamos considerar isso, né? Eu consegui realizar essa tarefa no tempo previsto. Eu dou 2 cliques aqui na tarefa, eu venho o completo por cento, né? Eu vou colocar então 100% completo aqui, e aí eu vou ter essa barrinha preta indicando que o meu projeto foi totalmente completo dentro do prazo previsto. A minha Aparece um cheque verde aqui ao lado lá da tarefa e eu vou seguindo fazendo esse controle. Mas antes da gente avançar, né, de colocar mais algumas tarefas específicas aqui, é, eu queria mostrar uma coisa para vocês que é importante também. É, mas antes disso, vamos fazer a realização das entrevistas aqui. A realização da entrevista estava prevista do dia 29 ao dia 31. A gente está no dia 30. Então, eu posso colocar aqui, só para a gente visualizar lá, vamos dizer, 80% das entrevistas realizadas. E aí eu tenho aqui essa diferença aqui, né? Se eu der se eu aproximar um pouquinho aqui meu gráfico de Gantt para a gente enxergar essa diferença aqui, que é o que está faltando para completar o projeto. A nossa problema que eu sempre vejo no Project Libre, no MS Project, é essa visualização, esse zoom aqui do gráfico gigante podia ser um zoom janela, igual tem no AutoCAD, né? Eu consegui controlar melhor a visualização das tarefas aqui. Mas isso faz parte da estrutura do software, não tem muito como mudar. Então, eu não estou completo com ela completa aqui, e eu, com certeza, eu não tenho aqui o cheque verde dando a tarefa como completada. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: para cada macro tarefa dessa aqui, então, identificação das necessidades do usuário, que é a primeira etapa lá que a gente viu na nossa teoria,
ela tem 3 subtarefas aqui, né? Que foram as que a gente estabeleceu, que a gente viu na teoria. A gente consegue colocar o sequenciamento delas aqui. A gente alocou recursos, pelo menos nas 2 primeiras, vamos continuar a alocar aqui na terceira, mas eu consigo visualizar no Gantt aqui essa barra preta incorporando, englobando essas 3 subtarefas aqui. Elaboração do escopo, realização de entrevista e elaboração da tabela de necessidades. Então, elas estão colocadas aqui, essas 3 aqui. E enxergando que a primeira está completa, a segunda ainda falta e a terceira não foi iniciada ainda, porque ela, na verdade, está prevista para começar no dia 3, que seria na segunda-feira que vem. Então, eu estou dentro do previsto nesse caso aqui. O que eu fiz diferente do que eu tinha mostrado para vocês na aula passada, no final da aula passada, foi incorporar todas essas macro tarefas aqui: identificação, necessidade do usuário, estabelecimento de especificação, geração de conceitos. Está faltando aqui botar a seleção de conceitos também. Eu identei elas todas abaixo dessa aqui que eu chamei de projeto geral, que começa no dia 23, na data da nossa primeira tarefa aqui, foi quinta-feira passada, e termina na última tarefa, que é, até aqui, até o momento, que é dia 21/11. Né? A gente já vai mexer aqui um pouquinho. Quando eu faço isso, então, o projeto como um todo ele fica aqui englobado nessa estrutura, né? Até onde eu já cadastrei ele, até esse momento aqui. Por que isso é interessante para a gente? Por 2 coisas. Primeiro, no gráfico de Gantt, a gente consegue ter uma noção boa dessa estrutura como um todo, mas na estrutura analítica do projeto, que a gente acessa aqui em cima, em tarefas, né? A minha tarefas é EAP, estrutura analítica. Como eu já tinha alocado recursos lá naquelas primeiras tarefas, né? Eu, o projeto geral, como o projeto como um todo, eu vou ter um custo total aqui cadastrado, que ele vai somando o custo de cada tarefa a partir das alocações de recursos que a gente fez para essas 2 aqui. Então, a gente só alocou recursos na elaboração do escopo, que já está completada, e na realização de entrevistas. Vamos, por exemplo, ir lá em recursos. Eu tenho uma tabela de recursos aqui, né? Eu já tenho um gerente de projeto cadastrado, um estagiário cadastrado, um computador. Vou cadastrar aqui um chamar engenheiro de custos, que vai ser o cara que vai elaborar lá a tabela de necessidades, por exemplo. Então, ele vai ser trabalho, né, o tipo, ele vai trabalhar 100%, eu vou estabelecer o mesmo valor que eu estabeleci para o gerente do projeto, R$ 100 a hora, não tem hora extra, é rateado e calendário padrão. Então, eu cadastrei aqui esse recurso. Não é uma taxa válida? O que não é uma taxa válida? Eu não cadastrou 100 aqui. Agora foi. É um recurso que ainda não foi utilizado, mas ele está cadastrado agora. Se eu voltar, então, nas tarefas, lá no Gantt, e eu vou elaboração de tarefa. Desculpa, elaboração da tabela de necessidades, ainda vai ser realizado, mas eu consigo aqui trazer para cá um recurso, né? Quando eu dou 2 cliques na tarefa, aparece no geral, porcentagem
concluída, que é o importante. Quem é o antecessor já está cadastrado aqui. Sucessor não tem, ainda mais, na verdade, vai ser a 7 aqui, sequencialmente. O recurso eu consigo buscar ele aqui, ó, nesse ícone. Eu vou trazer para cá o engenheiro de custo, vou atribuir e eu vou fechar aqui recurso. Então, o engenheiro de custo está atribuído na elaboração de tabela de necessidades. Ele aparece aqui, em frente à tarefa. Vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou também incluir o gerente de projeto nessa tarefa. Então, vou ter engenheiro de custo, gerente de projeto. O que acontece quando eu faço isso? Tem uma lógica aqui, tem o cara que vai coordenar, vai gerenciar e a pessoa que vai realizar, na verdade. Mas quando eu faço isso, além de eu conseguir enxergar no Gantt o que está acontecendo, lá na estrutura analítica, eu vou somando esses recursos e eu vou tendo um valor geral para o projeto, uma estimativa geral de custo do projeto aqui. Então, o que entrou agora foi nessa elaboração de tabela de necessidades, com esse valor de R$ 3.200. Por enquanto, é o que a gente tem na estrutura analítica do projeto. Então, voltando aqui então para o gráfico de Gantt. Deu para ficar claro o que a gente está fazendo aqui, gente? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, por favor. Eu vou, então, rapidamente aqui, deixa eu só abrir na minha tela aqui aquela estrutura lá da aula, da primeira aula. Só um minutinho. Esse aqui. É isso, geração de conceitos do produto, que é o que a gente está vendo aqui no Project. Então, na geração de conceitos, eu vou elaborar esboço de diagrama, vou selecionar o conceito e acho que a gente pode deixar assim. Aqui, na verdade, que está faltando uma tarefa aqui, embaixo dessa 9 aqui, eu vou inserir, desculpa, é o contrário. Sempre eu vou ter que inserir, ele vai inserir em cima. Vou inserir aqui, oh meu Deus, não é isso, não, desculpa, eu vou inserir acima de geração de conceitos aqui, na 9, isso aqui, vocês vão entender, essa aqui mesmo. Eu vou inserir aqui e estabelecer valores numéricos e a última aqui seria elaborar especificações iniciais, que é o que é necessário para a gente, ela já entra identada aqui, eu tenho só que botar ela aqui de uma maneira coerente com início e fim, né? Então, se eu tenho aqui essas duas terminando dia 11, eu vou iniciar essa aqui dia 12, eu vou ter que ajustar, na verdade, toda a minha toda a minha planilha aqui, né? Eu vou iniciar dia 12, vamos fechar ela dia 14. Aqui para frente, porque é uma tarefa que vai demandar a próxima aqui, geração de conceitos, ela vai demandar essa tabela de especificações. Então, como eu estou terminando dia 14, a geração de conceitos ela vai ter que iniciar no dia 17 de novembro. Então, aqui é 17 de novembro. E ela vai terminar no dia
eu vou colocar aqui, vou colocar 21 aqui, para ficar um pouquinho mais. E aí, dentro disso, essa elaboração 17 vou botar aqui a 20 e seleção de conceitos 21 a 24. 21 a 20. 24, tá bom. Só para a gente ter uma coerência aqui. O que aconteceu, na verdade, é que eu empurrei para frente porque eu inseri aqui essa nova tarefa, elaborar especificações iniciais, que eu posso colocar aqui como precedente, antecessora, na verdade, né? a, a, a tarefa 8. Então, a setinha vai mudar aqui. E a elaboração de diagramas vai ter como precedente a 9. Vou mudar isso aqui para ficar correto. Então, eu tenho agora a sequência certinha. O que eu preciso fazer agora é salvar a linha de base, porque ficou deslocado aqui. Eu cheguei meu cronograma para frente, quando eu inseri essa nova atividade aqui, né, essa nova tarefa aqui. Então, eu vou precisar salvar uma nova linha de base, todo o projeto, aí ela chega lá para frente e reorganiza o meu projeto como um todo. O projeto geral, ele aumenta aqui até a última data que a gente colocou, e aí eu entro, organizo novamente o meu trabalho. O que a gente está vendo aqui, essa linhazinha pontilhada verde aqui, é exatamente a data de hoje, né? Então, para trás já aconteceu, já foi realizado. Na verdade, na tarefa realização de entrevistas aqui, eu tô dentro do prazo, na verdade, eu não estou fora do prazo, porque ela está prevista para terminar só na sexta-feira, amanhã, então eu tenho um prazo aqui ainda para isso acontecer. E o meu gráfico básico aí de Gantt está colocado, a estrutura analítica do projeto está estabelecida aqui, eu vou ter sempre o custo final aqui, e o meu diagrama de rede, que é o diagrama de PERT, ele está começando a aparecer aqui também. Então, eu tenho o projeto geral, a duração inteira, início e fim, cada macro-tarefa, e dentro de cada macro-tarefa eu tenho as tarefas específicas, né? Aqui está em azul porque é a nossa agora está em azul. Por que está em azul? Não sei por que eles botaram em azul, não. Tem algum dado aqui, deixa eu ver se. Bom, daqui a pouco eu vejo isso. No meu entendimento, não era para estar azul aqui, não, mas já vou ver o que é e falo para vocês. Mas acho que deu para ter uma ideia razoável aí de como a gente pode trabalhar com o Projeto Libre. Na verdade, a gente sempre tem, né, projeto, abrir novo, tal, eu posso imprimir, né, gerar, salvar, fazer as coisas básicas, salvar a linha de base e tal, mas o principal que a gente tem aqui são as tarefas, que é o que a gente está cadastrando aqui, ou já cadastrou nesse exemplo simples aqui. A partir do cadastro das tarefas, eu tenho o início e o fim, que vai me dar a duração, e eu tenho os antecessores, que vai me dar o sequenciamento, ou não, quando eu tenho tarefas em paralelo acontecendo, como é o caso aqui da 7 e da 8. E eu consigo, a partir desse cadastro, e o Gantt já vai sendo gerado aqui na interface principal, eu consigo gerar a estrutura analítica do projeto e consigo gerar o diagrama de rede. Ok? Então, vamos voltar para o Gantt aqui e eu vou fazer, vou abrir as salas então para a gente continuar
na etapa aí de desenvolvimento do trabalho de cada equipe. Vou fazer aquele mesmo esquema de abrir uma sala. Vou interromper esse compartilhamento aqui para eu conseguir voltar lá. Eu vou abrir as salas, permitindo que vocês escolham a sala, né? Vou abrir 3 salas, que são os 3 grupos, e vou criar aqui, ok? Então, gente, vamos colocar aí pelo menos uns 40 minutos de trabalho. Se precisar mais, a gente avança, senão fica desse tamanho. E aí eu vou, eu vou fazer 2 coisas. Primeiro, eu vou interromper a gravação, porque senão vai ficar gravando o vazio aí durante um tempo, consumindo recurso aí do computador. Depois, para dar o fechamento, eu retorno a gravação, ok? Então, estou criando as salas, abri todas as salas e vou interromper a gravar, né, para ficar registrado essa orientação. O que eu estou falando para vocês de orientação do trabalho final, que é a planilha, né, o cronograma dentro do Project ou dentro do Project Libre, mais uma apresentação de em torno de 5 slides, descrevendo o produto, né, apresentando e descrevendo o produto. São os 2 documentos fundamentais que a gente tem aí, né? O documento do Project e do MS Project Livre pode ser o próprio arquivo, é um arquivo só, não tem problema. Aí não precisaria gerar todos os relatórios, porque eu posso eu mesmo avaliar a partir dos relatórios. Mas quem quiser fazer um trabalho mais completo e apresentar os relatórios junto aí com os slides do produto, melhor ainda. Mas aí o que eu vou fazer é até um pouco antes aí, no máximo segunda-feira, eu mando para vocês no Classroom um PDF com essas orientações descritas para não ter dúvida, né? Obviamente, se tiver alguma dúvida, é só me contactar que eu tiro a dúvida. Mas basicamente é isso. E aí na aula que vem a gente faz uma rodada final aí de apresentação e avaliação da disciplina, vocês também se colocarem, tirarem dúvidas e alguma orientação a mais que eu possa dar, ok? Eu vou então terminar por aqui. Estou à disposição ainda, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, mas a gente termina aqui, são quase 10. Se tiver ok para vocês, então vou parar a gravação aqui, tá bom?